João Ferreira da Silva, João Peitudo, suposto filho de Lampião. Vamos falar sobre esse personagem que ainda hoje assola o imaginário popular, tendo em alguns casos uma defesa ferrenha a ponto de os argumentos não possuírem nenhum sentido. Lendo uma das melhores obras sobre o cangaço Lampião e o Estado-Maior do Cangaço, dos escritores cratenses Hilários Lucetti e Magerbil de Lucena, página 182, que trata da morte de Ezequiel Ferreira e outros pormenores do irmão mais novo de Lampião, fala-se também da existência em Juazeiro do Norte da figura de João Peitudo. No referido trabalho narra em suas linhas que o nosso personagem tinha realmente traços físicos com família Ferreira do Pajeú das Flores, com mais destaque ao suposto pai. Porém, um pequeno fato tirou logo essa esperança do fato ser real. João Peitudo nasceu em 1942 nos Inhamos, no Ceará, quando se sabe que Virgulino teve seu encontro com a morte na madrugada de 28 de julho de 1938. Mas ainda assim muitos dos defensores da paternidade se agarram à questão de que antigamente não se ligava em registrar o nascimento dos recém-nascidos com datas exatas, levando-se a crer que por descuido mesmo teria sido registrado muito tempo após o nascimento. Os mitos são distorções de histórias verdadeiras. Então, para terminar e acabar com as inúmeras manifestações daqueles que ainda se apegam a esse fato como um alicerce, foram realizados 2 exames de DNA, onde se constatou que não era verdade. João Peitudo faleceu com 62 anos de idade, morte natural, no dia 26 de junho de 2000, em Juazeiro do Norte. Ainda sobre o suposto filho de Lampião, o João Ferreira da Silva, o João Peitudo. Fazendo uma pesquisa mais aprofundada e com muito cuidado para não usar injustiça com o rapaz em estudo, que é o suposto filho do capitão Lampião e Maria Bonita, o João Ferreira da Silva, o João Peitudo, que havia nascido na região do Cariri, no estado do Ceará, em abril do ano de 1938, não encontrei nenhuma data que fala sobre a visita do capitão Lampião neste estado, entre os anos de 1937 e 1938. Sabemos que, neste período, o capitão estava de rede armada e cachimbo aceso nas terras do estado de Sergipe. Em 1938, quando João Ferreira da Silva nasceu, o velho guerreiro capitão Lampião estava vivendo por aquela região, mais ou menos pelas redondezas de Porto da Folha, atual Poço Redondo. E nesse tempo, o capitão não tinha mais tanta disposição para sair de Sergipe, passar pelo estado de Alagoas, e em seguida, cotar as terras de Pernambuco, e chegar a Juazeiro do Norte, no estado do Ceará, com uma criança de colo que havia nascido há 42 dias, para entregá-la a uma senhora de nome Aurora, que por lá residia. E porque o capitão Lampião tinha este desejo de entregar a criança somente nas mãos desta senhora, onde no percurso existiam tantas outras famílias que poderiam adotá-la sem ele receber nenhuma palavra negativa. O jovem em estudo, realmente, aparentemente, tem muito a ver com o suposto pai, mas pela lógica, não tem como dizer com segurança que ele era filho do capitão Lampião. Acredito que isso foi invencionice de quem o criou, ou até mesmo, uma brincadeira que surgiu no meio dos amigos, devido à sua aparência comparada com fotos antigas do capitão. Mera coincidência. Quem criou Dona Expedita Ferreira Nunes, mundialmente reconhecida como sendo a única filha dos reis do cangaço, capitão Lampião e Maria Bonita, foi o casal Manuel Severo e Dona Aurora. E o João Ferreira da Silva, João Peitudo, também foi criado por uma senhora de nome Aurora da Conceição. Seria o capitão Lampião apaixonado por mulheres que tinham o nome Aurora. Os cangaceiros remanescentes de Lampião não informaram aos estudiosos do cangaço que Maria Bonita esteve grávida nos anos 1937 e 1938, principalmente, Manuel Dantas Loyola, o ex-cangaceiro candeeiro, que entrou para o cangaço em 1937, dito pelos pesquisadores Dr. Paulo Medeiros Gastão e o cearense Derbal Nogueira, que fizeram diversas gravações com o Facínora, sempre afirmaram com as 7 letras da verdade, que o candeeiro era um homem de palavras firme, e não dava entrevistas com a finalidade de aparecer ou querer se engrandecer. Sempre usando a verdade em primeiro lugar, e sem mudar a sua versão. Os caminhos trilhados buscam os fatos inéditos, seguindo uma infindável legião de admiradores e estudiosos ávidos a alcançarem os novos achados. Em busca deles tenho me dedicado ao longo dos 10 anos de uma extensa pesquisa. Nessa caminhada na busca de informações sobre a história de Lampião, neste longo trajeto, um dos fatos mais marcantes foi a descoberta de um filho de Lampião e Maria Bonita. Das 4 gestações da cangaceira, sabíamos apenas sobre Expedita Ferreira da Silva,
ainda viva e residindo em Aracaju. Quando comecei a escrever o livro, A Trajetória Guerreira de Maria Bonita, a Rainha do Cangaço, sempre que perguntava aos meus entrevistados detalhes sobre os gêmeos Arlindo e Ananias, irmãos de Maria Bonita, ou obtinham silêncio por resposta ou escutava um curto e desafiador resmungar: Ananias não é irmão de Maria Bonita não. Tive que me desdobrar para conseguir alguém que me explicasse mais abertamente essa afirmativa. Durante dias busquei os informes dos familiares e amigos que conviveram com Maria Bonita nos conturbados dias do cangaço. Um dos primos de Maria, um senhor chamado Manuel Maria dos Santos, apelidado por seu Nequinho, um ex-barqueiro acostumado a atravessar, junto com o pai, os cangaceiros que cruzavam o milenar Rio São Francisco, foi o primeiro a confidenciar: Ananias é filho de Lampião e Maria Bonita. Aqui todo mundo sempre soube desse segredo. Agora, na época de Lampião, quem era doido de andar com uma conversa dessa? Seu Nequinho ainda indicou mais algumas fontes que poderiam atestar o que ele estava dizendo e fui buscar a comprovação. Dentre as pessoas que fizeram seus relatos, e os tenho todos filmados para futuras comprovações, pode-se encontrar Servina Oliveira de Sá, prima de Maria Bonita, Eribaldo Ferreira Oliveira, sobrinho de Maria Bonita, os irmãos Osvaldo, Olindina e Maria Martins de Sá, primos de Maria Bonita, Firmino Martins de Sá, foi casado com a prima e melhor amiga de Maria Bonita, Maria Rodrigues de Sá. Estes são alguns dos que confirmaram a história que se segue. Dona Maria Joaquina Conceição Oliveira, Dona Déa, mãe da Rainha do Cangaço, estava grávida e por coincidência Maria Bonita havia engravidado quase que na mesma época. Por questão de aproximadamente 2 dias, as duas mulheres viram nascer seus rebentos. Mãe e filha gerando vidas e fazendo crescer sua descendência. Pelas dificuldades impostas pela luta travada nas Caatingas, onde Cangaceiro vivia permanentemente em fuga, lutando contra as perseguições da polícia, filho era um entrave, levando perigo aos componentes do grupo e sofrendo as consequências da vida atribulada. Os filhos nascidos no cangaço sempre iam cair nos braços de alguma autoridade política ou religiosa e às vezes enviados aos simples catingueiros, quando dotados da extrema confiança do cangaceiro. Duro castigo para as mães que tinham que ver seus filhos serem criados por outras pessoas. Maria Bonita dera à luz. Lampião arquitetou deixar o filho com a sogra, para que ela criasse as crianças como se fossem gêmeas e assim aconteceu. O filho de Dona Déa ganhou o nome de Arlindo Gomes de Oliveira e o filho de Lampião e Maria Bonita foi batizado como Ananias Gomes Oliveira. Ananias ainda está vivo, residindo em São Paulo. Arlindo faleceu recentemente. Era fácil observar as diferenças entre os irmãos. Arlindo era baixo e claro, Ananias é alto e moreno, ganhando por sua cor escura o apelido de Pretão. Dos depoimentos que se tem registro daquela época, o mais contundente é o deixado por José Muti, major reformado do Exército, que foi casado com Antonia Oliveira, irmã de Maria Bonita, e que escreveu o livro Reminiscências de um ex-comandante de volante, que retrata com detalhes sobre a descoberta desse segredo. Vejam a parte do capítulo que trata do mistério. Ao chegar nos Picos do Tará, encontrei meus sogros arranchados numa frondosa quixabeira. Mandei construir 2 quartos para eles. Encontrei 2 crianças de 2 anos cada. Tendo perguntado de quem eram filhos, Dona Déa disse-me que eram abaços, gêmeos, e eram seus filhos. As crianças eram completamente diferentes. O Arlindo sim, era parecido com a família, mas o Ananias era trigueiro, moreno escuro, não podia ser do mesmo casal José Felipe e Déa. Deu-me um estalo de Vieira será o Ananias, filho de Lampião e Maria. Comecei a perseguir a sogra, Dona Déa, diga-me quem é o pai de Ananias. O Ananias não é filho da senhora e do José Felipe? Se a senhora disser de quem é filho o Pretão, apelido do Ananias, eu guardo o segredo até a morte. Tanto persegui minha sogra para saber quem era o pai de Pretão, que um dia ela me disse o Pretão é filho do homem. A família de Maria Bonita tratava Lampião de homem. Fiquei satisfeito e não falei mais no assunto. Aí está desvendado mais um dos mistérios do cangaço e para registro histórico. Vale salientar que Ananias concordou fazer o exame de DNA, sendo coletado o sangue de Dona Mocinha, irmã de Lampião, de Arlindo, o irmão que se diz gêmeo, e do irmão Osés Gomes. O desfecho está sendo aguardado porque vem sendo movido por meios judiciais uma vez que Expedita Vera Ferreira, filha e neta de Lampião e Maria Bonita,
se negaram a fazer os exames. Outro caso que foi bastante difundido foi o de João Peitudo, outro suposto filho dos reis do cangaço, mais um que tentou em vão se aproximar da família e não obteve resultados. Continuando no campo da pesquisa histórica, vasculhando as fontes que trazem alguma ligação com o cangaço, acabo de descobrir outro filho de Lampião, na cidade de Xorroxó, Bahia. Ele é da família dos famosos Engrácias, as primeiras pessoas que mantiveram contato com Lampião quando ele entrou no estado da Bahia, tendo vários membros dessa família seguido os cangaceiros. Alguns se tornaram famosos, como Cirilo de Engrácia, Antônio de Engrácia, Zé Sereno, Zé Baiano, Arvoredo e Corisco. Da família dos Engrácias, um dos grandes coiteiros de Lampião nessa região foi João Ramos de Souza, conhecido por todos como Joãozinho. Entre as filhas desse coiteiro, Lampião se engraçou da jovem Helena e com ela teve um caso. Poucos dias depois, a menina moça apareceu grávida e o rei do cangaço, para resguardar a honra da jovem e não desmoralizar a família que tanto lhe dava guarida, tomou uma rápida e sábia decisão. Pagou uma alta quantia a um rapaz, Simão Alves dos Santos, para que lhe casasse com Helena e assumisse a paternidade do filho do cangaceiro. Simão topou o acordo e assim foi feito, nascendo a criança no dia 13 de agosto de 1930, sendo batizada com o nome de José Alves dos Santos. O parto foi realizado por Dona Lídia, mãe do cangaceiro Zé Sereno. Durante muito tempo as conversas sobre esse caso foram mantidas em segredo, temendo a população que Lampião fosse sabedor que a conversa havia se espalhado. Quando Lampião morreu e o cangaço se extinguiu, as brincadeiras começaram a surgir e os amigos de José Alves sempre o perturbavam, relacionando-o como filho de Lampião. Os comentários tornaram-se frequentes e as pessoas de mais idade sempre tocavam no assunto. José Alves dos Santos ainda encontra-se vivo e residindo em Xorroxó, nas mesmas terras onde seus pais o criaram. Estive recentemente com ele quando realizei esta entrevista e ele concordou em fazer um exame de DNA para realmente comprovar o que os fatos indicam. Os testes estão em andamento e só o tempo dirá se ele é realmente mais um filho gerado nas caatingas do sertão nordestino, mais um rebento descendente de Lampião, mais um fruto evidenciado de um farto capítulo da nossa história recente, a história do cangaço, capítulo ainda tão latente, tão presente nos carrascais do sertão. Veja, leitor, que em 1934, o capitão Lampião já estava nas terras da Bahia, quando deixou seu comparsa Zé Baiano em Frei Paulo. Então não há indícios de que Lampião retornou ao Ceará entre os anos que eu cito acima. Mas poderá ser que a minha pesquisa não foi suficiente para encontrar Lampião no estado do Ceará, entre os anos de 1937 e 1938. Em 1938, quando João Ferreira da Silva nasceu, o velho guerreiro capitão Lampião estava vivendo nas terras do estado de Sergipe, mais ou menos pelas redondezas de Porto da Folha, atual Poço Redondo. E nesse tempo, o capitão já estava com mais de 40 anos, e não tinha mais tanta disposição para sair de Sergipe, passar pelo estado de Alagoas, e em seguida, cotar as terras de Pernambuco, e chegar a Juazeiro do Norte, no estado do Ceará, com uma criança de colo que havia nascido há 42 dias, para entregá-la a uma senhora de nome Aurora da Conceição, que residia lá na região. E por que o capitão Lampião tinha este desejo de entregar a criança somente nas mãos desta senhora, onde no percurso, existiam tantas outras famílias que poderiam adotá-la sem ele receber nenhuma palavra negativa? O jovem em estudo, realmente, aparentemente, tem muito a ver com o suposto pai, mas pela lógica, não tem como dizer com segurança que ele era filho do capitão Lampião. Acredito que isso foi invencionice de quem o criou, ou até mesmo, uma brincadeira que surgiu no meio dos amigos. Mera coincidência. Quem criou Dona Expedita Ferreira Nunes, mundialmente reconhecida como sendo a única filha dos reis do cangaço Capitão Lampião e Maria Bonita, foi o casal Manuel Severo e Dona Aurora. E o João Ferreira da Silva, João Peitudo, também foi criado por uma senhora de nome Aurora. Seria o Capitão Lampião apaixonado por mulheres que tinham o nome Aurora? Ou seria a epidemia, no tempo de mulheres com o nome Aurora? João Ferreira da Silva, conhecido como João Peitudo, 62 anos, morreu na segunda-feira de ataque cardíaco no ano 2000, e foi enterrado nesta terça em Juazeiro do Norte, a 563 quilômetros de Fortaleza. João Peitudo foi reconhecido filho do cangaceiro Lampião em 1994 através de um exame de DNA realizado nos Estados Unidos. João Peitudo era funcionário aposentado da prefeitura de Juazeiro. O filho de Lampião deixa 5 filhos, mas apenas um,
Francisco Ferreira da Silva morava com ele no bairro Pirajá, em Juazeiro. Os outros 4 residem em São Paulo. Joel Peitudo nasceu em 1938 e foi deixado com 42 dias de vida na casa de Dona Aurora da Conceição, em Juazeiro, durante passagem do bando de Lampião pela região do Cariri. Lampião furou as orelhas do filho com um punhal com o objetivo de deixar uma marca para reconhecê-lo quando voltasse para pegá-lo. Nunca retornou. No cemitério São João Batista foi acompanhado por pequeno número de pessoas. Com a morte de Joel Peitudo, a única herdeira viva de Lampião é a Expedita Ferreira Nunes, filha do casal de cangaceiros, que mora em Pernambuco.